bem-vindos. Oi, pessoal. Será que hoje a gente tem live, Alex? Bom dia a todos. Fala, Oi, Thiago. Muito obrigado. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Edu. Bom dia, Diógenes. Fala, Alex. Thiago. Edu, faz tempo que eu não te vejo, Edu. Sua barba tá branca. É verdade, meu. Caramba, mano, nem me fale isso, viu, cara? Thiago, é muito estresse, viu? Parabéns pela apresentação, foi sensacional. Fala, Alex. É a pandemia. Fala, Thiago, tudo bom? Tudo É de você. isso aí, Thiago. Tudo bem, Thiago? Então é isso, é com vocês. Pode começar. Beleza. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui. Ontem, na verdade, foi um debate e hoje eu vou fazer um painel, tá? Uma coisa super importante que eu quero falar e divertida, na verdade, é já perguntar para o Edu e para o Diógenes quanto tempo a gente alinhou para esse painel, hein? Nenhum. Zero. A gente não se viu, estamos vendo agora. Exatamente agora. Exatamente. E não tem nada não tem ensaio aqui. Zero Nunca ensaio, tem. zero alinhamento. E, na verdade, às vezes a gente costuma alinhar para o debate, painel, mas dessa vez eu fiz meio de propósito, né? E todo mundo me conhece, os três já são meus amigos, eu posso dizer que são amigos meus. Anos e anos aí, quantos anos que a gente está junto, hein? Dá para... Quanto, Edu, Diógenes já faz o quê? Quase uns 10 aninhos já, hein? E o Thiago talvez uns 5 ou 6, né, Thiago? Por aí. Por aí. Isso por você, né? Mas a gente é antes disso, né, Eduardo? Nós somos antes do Alex. Mas aí deixa para depois. Mim, isso aí a gente já é antes do Alex, mas com o Alex desde 2012, cara. Desde 2012. Já faz tempo. Desde quando éramos estagiários, né? 2012, uns 3 anos atrás. É isso aí. Bom, com isso, com a liberdade que eu tenho com ele, com a liberdade que eu tenho com os três aqui, por favor, eu vou colocar os caras numa situação talvez um pouco desconfortável. Só que vocês três estão acostumados a fazer debates comigo, certo? E que quando a gente faz debate, eu quero opiniões polêmicas, uma contra a outra, como eu fiz ontem. E ontem o debate foi se a gente estava mais produtivo ou menos produtivo em home office. A gente discutiu bastante isso. E o Edu acabou de dar uma palestra bem detalhada, eu diria que é bem detalhada, com muita ação prática em termos de engajamento, em termos do que causa o estresse e o que você deve fazer. Portanto, a novidade aqui da situação é que eu não vou colocar vocês no debate. Eu vou fazer um negócio diferente, que é quase que conduzir uma sessão de autoconhecimento próprio de vocês mesmos. E é isso que a gente quer. Se a gente está falando, como o Edu falou, de algo humanizado, vamos começar a fazer uma reflexão para nós, porque eu acho que a nossa e a reflexão de vocês para todo mundo, no cargo de direção de vocês, com anos de empresa, vai servir de exemplo para que todo mundo que está nos assistindo reflita junto. Porque como o Edu já colocou uma lista enorme do que fazer, a pergunta agora é, e eu consigo fazer tudo? A gente já sabe o quê, mas agora vamos fazer uma autorreflexão. Então a primeira coisa que eu quero perguntar para o Thiago é, Thiago, eu quero que você narre uma situação difícil que você passou na pandemia, né, com o time, logicamente, liderança, e como que você lidou nessa situação difícil. Se você foi bem, se você acha que você foi bem, foi mal, se você se arrependeu, o que você faria? Alex, é uma pergunta bem difícil, realmente, e até porque, obviamente, hoje, com uma experiência de um ano de pandemia, a gente enxerga algumas coisas de uma outra maneira, né? Então, acho que o primeiro ponto, eu não vejo nenhuma situação que a gente tenha passado como erros, né? Porque todas as decisões que eu tomei ao longo desse ano, elas foram decisões imaginando que aquele realmente seria o melhor cenário, né? Acho que a gente vê, inclusive, muitas convicções lá do início da pandemia sendo alteradas, né? Aquele negócio de que home office veio para ficar, vai entregar todas as lives corporativas, vão ficar todo mundo dentro de casa, vai ser aquela, vamos dizer, quase empolgação inicial. Hoje obviamente ela foi para um lugar mais centrado em identificar o modelo do híbrido como o mais adequado, e acho que isso vem muito de erros e acertos, né? Então, acho que um ponto, até que acho que o Edu falou um pouquinho, mas num primeiro momento a gente tentou estabelecer rotinas, né? Pelo menos eu tentei estabelecer algumas determinadas rotinas para que a dinâmica com o grupo ela fosse mais ou menos fluida.
Porém, e aí especialmente no início da pandemia, onde todos estavam tentando se adaptar a esse novo modelo, talvez essa formatação ela não fosse a mais indicada, porque cada um teve que se adaptar de um jeito, cada família tinha uma determinada realidade. Então, para alguns, uma reunião às 9 da manhã era o ideal, para outros, aquilo ali poderia ser um martírio, né? Porque trazia tamanhas complicações para gerenciar, e então, talvez se eu voltasse, né, no tempo, eu tivesse essa sacada antes, né, de repente colocar determinados compromissos num determinado horário, mas sem obrigatoriedade, ou dando muita liberdade para que as pessoas falassem que não se adequariam àquele compromisso. Só que no começo da pandemia, a gente, numa boa intenção, tentou estabelecer determinadas rotinas, e as pessoas, com medo daquela situação, porque era totalmente desconhecido, era algo que trouxe uma angústia muito grande, até de saber se eu teria emprego ainda ou não. Então, assim, naquele momento, se eu falasse que uma reunião às 3 da manhã seria colocada, todo mundo ia falar que ótimo, é o melhor horário para mim. Né? Isso aí. Então, eu acho que esse tipo de procedimento, certamente eu mudaria. Mas isso eu falo hoje com 1 ano de experiência de pandemia, né, e gestão remota. Eu vou pegar até um meu aqui para dar exemplo, né, para o Diógenes, o Edu abrir o coração para todo mundo. Eu, por exemplo, mas não precisa nem ser de coisa lá atrás, né? Eu acho que pode ser de coisa agora, que aconteceu recente, enfim. Uhum. Eu vou contar um. A gente tinha um projeto que tinha uma data para entregar, obviamente, a gente tinha que lançar o programa do curso aqui. E aí, cara, tava chegando o prazo e nada do programa do curso ser lançado. Aí eu marquei uma reunião com o pessoal da equipe e já, cara, entrei de sola, né? Falei, galera, tem que entregar, amanhã o negócio tá fazendo, tá não sei o que. Cara, e a pessoa tava atolada resolvendo um outro problema, e eu entrei, cara, de carrinho na pessoa diretaço, ela fez, ficou doida da vida, ficou meio flor da vida. Cara, tava com um problema em casa, como o Edu narrou, de ter que fazer um monte de coisa na família, e eu dei uma puta entuchada lá, entrando de carrinho. Cara, aí passou 2, 3 dias, foi entregue o negócio, tal, fiz outra reunião, vi que tava meio bravo, assim, fui falar, e aí, cara, eu acabei reparando que eu tinha errado, na verdade, né? E não que tinha que ser entregue, a minha postura, eu tinha que falar, puxa, o que tá acontecendo? Você está estressado? O que aconteceu? Como que a gente pode te ajudar para você conseguir se entregar? Mas esse é a forma, Alex. Exatamente então, isso. Eu percebi um erro meu. Por quê? Porque naquele calor da entrega que tem que sair, eu, como líder, não tive a melhor postura necessária, não entendendo o momento de estresse do outro lado. Então, eu quero ver, Diógenes, você teve algum caso, não igual a esse, mas que você pegou um momento que você falou, cara, errei aqui, que eu tive experiência, como você faria hoje? Sim, teve um caso. Primeiro que é importante dizer que a gente não sabia exatamente o que fazer no início, né? Era uma mistura de muitos sentimentos, porque tudo aquilo que te pode tirar a tua vida, você fica num nível de estresse muito elevado. E, além disso, você tem o estresse da questão da saúde, tem o estresse da questão do trabalho, né? Será que eu me mantenho empregado? Será que não? Vai todo mundo para casa? Como funciona? No início não tinha computador para todo mundo, até todo mundo entrar, tem aquela dúvida, como é que eu monitoro o trabalho e tal. Eu sou da área comercial ela é mais soft nesse aspecto, porque você praticamente não vai sempre para o escritório, você não tem nem, às vezes, um ponto de trabalho lá. Mas aconteceu uma situação onde uma das minhas gerentes acabou tendo cometeu um erro que é natural de acontecer e que seguramente, se nós estivéssemos numa situação de não remoto, o erro iria acontecer do mesmo jeito, mas a tratativa seria diferente. Porque, queira ou não, essa relação que nós estamos tendo aqui, por mais que ela tenha visual e áudio, cara, ela é como se escrever um texto. É como você escrever. Se você não for um romancista, você não consegue entregar, por outro lado, na comunicação, aquilo tudo que você queria. E muitas vezes você ser direto, quando você está ao vivo, ou seja, presencial, é uma coisa. Quando você está aqui, eu falo alguma coisa, você pode entender completamente diferente por causa do meu gesto, por causa do meu tom de voz, por um monte de coisa. Isso aconteceu sim. Mas eu percebi quase que de imediato. Não demorou muito tempo para resolver. Eu percebi porque o assunto ficou aquele clima meio que zero, assim. Infelizmente, só estávamos nós dois. Então, eu depois, logo que terminou, eu falei, olha, quero te pedir desculpas. Ela não tinha nenhum problema. O problema era um problema mesmo, não é que tinha alguma coisa
fazendo aquilo. Mas, muito provavelmente, num dia a dia ali, lado a lado, eu não teria tomado aquela atitude. Seguramente, eu do lado da pessoa, eu não ia, sabe, estressar no nível que eu estressei à distância. E, claro, cada um de nós pode botar uma culpa em alguma coisa. Naquele momento, o culpado fui eu mesmo. Não teve ali estresse, filho pequeno, nada disso. E você, Edu, tem algum legal para compartilhar com a gente? Olha, cara, eu acho que o principal erro que eu fiz, cara, o meu reporte é para os Estados Unidos, né? E a gente está em tempos diferentes, né? Estados Unidos, eles estão... a vida está voltando ao normal, né? Porque já tem mais de 50% das pessoas vacinadas, a vida deles já está mais... Tá mais comum. Aliás, Edu, vou fazer um pequeno parênteses que eu achei uma curiosidade enorme. Você falou Estados Unidos, vida normal. Eu gosto muito de NBA, né? Cara, ontem eu vi que os caras do Milwaukee Bucks vão dar vacina para quem for assistir o jogo, cara, dos caras. Olha lá. Olha a diferença que tá no Brasil. Cara, cara, eu fiquei maluco. No ginásio, no estádio do Milwaukee Bucks, vai ganhar vacina para ver o jogo. Bom, continua aí. Eu fiquei, olha, só vou te dar um exemplo, a minha cunhada tem acho que 40 anos e mora em Houston, já faz muito tempo nos Estados Unidos, e ela me manda um WhatsApp falando, Edu, qual é a vacina que você acha que eu devo tomar, porque eu tenho aqui, chegou o meu momento, e eu tenho a opção de escolher a da Pfizer e da Moderna. Cara, me deu uma raiva, quase que eu mandei um palavrão, falar, sabe que você vai tomar, né, mas vai tomar, você toma vacina, né, aí eu falei, óbvio que você toma da Pfizer, né, mas eles já estão nesse nível de escolher, cara, hoje tá sobrando vacina nos Estados Unidos, o cara vai lá, ele toma e acabou, resolveu a vida dele. Então, o meu erro que eu cometi foi de entrar nessa vibe para o meu chefe e tentar mostrar para ele que o Brasil também estamos indo bem. Estamos indo bem. Então, na cabeça dele, a coisa tá andando, cara, vamos embora, vamos entregar. E a situação no Brasil, eu estava segurando para não mostrar para ele exatamente que, cara, estamos com problemas de cunho psicológico, a pessoa ainda tem que administrar a casa, ele não está vacinado. Então chegou um momento que eu tive que abrir para ele, porque não é um cara muito sentimental, obviamente, um americano, né? Então eu tive que falar pro cara, nós estamos nessa situação, a situação é diferente. Então eu vi claramente a distância e a diferença que está se criando entre nós, latinos americanos, né, e países ricos que já estão sendo vacinados. Então acho que essa para mim é uma coisa que eu venho sentindo muito, e o que eu deveria ter feito diferente é, desde o início, mostrar a realidade e falar, cara, eu sou responsável aqui pela América Latina. Aqui na América Latina as pessoas não estão sendo vacinadas, as pessoas pobres perderam emprego, está fechado, tem um Bolsonaro na história que fala uma coisa e faz outra. Então, cara, tem um cenário que o americano não quer entender. Então eu acho que eu poderia ter feito diferente desde o início, mantendo ele informado do que está ocorrendo e não tentar administrar a situação, né? Acho que foi uma coisa que eu faria diferente, Alex. Beleza, boa. Ô, Thiago, agora eu vou pedir uma coisa um pouco mais quantitativa, eu vou começar com o meu depois de ter assistido, tá? O primeiro dia do evento e o segundo dia do evento. Este evento especificamente me fez mudar a minha autoavaliação. Eu vou fazer a seguinte pergunta: de 0 a 10, o quanto você se dá de nota para uma gestão, uma liderança humanizada? Não como líder de entrega, resultado, técnico, tal. Não. Gestão humanizada. Eu vou começar. Eu vou me dar nota 6. Eu acho que eu tenho... Cara, 6 eu não chego nem na média ainda. E esse fórum está me fazendo refletir de muita coisa não humanizada que eu não estou praticando com a minha equipe. Eu quero saber a sua nota. Quanto você se dá de gestão humanizada? Difícil, hein, Alex? Eu falei que ia ser difícil. Eu falei que não era debate. Eu falei que era outra coisa difícil. Qual que é a nota para passar de ano? Só para saber aqui que a gente ajusta. 6 já passa. 6 já passa. Eu fiquei de recuperação, eu tenho chance ainda. Fui para o exame, né? Fui para a segunda. Eu não sei quanto cada quesito teria na ponderação aí para formar a nota final, mas eu acho que eu colocaria alguma coisa entre 6 e 7 aí, porque eu acho que, de algum modo, eu tenho tentado... eu tenho uma equipe bastante grande, mas pensando com os meus diretos, eu daria essa nota melhor, vamos dizer assim, aí mais próximo do 7. Se eu estender, por mais que os demais não sejam os meus liderados direto, a liderança de todo o time é minha, e aí para esses outros eu talvez cairia ali para alguma coisa por volta de 4,
e aí uma média ponderada aí, alguma coisa na faixa de 6. Eu falo porque pela correria do dia a dia, obviamente eu tenho relegado ou destinado menos tempo para aqueles que não são os meus reportes direto, mas eles precisam do mesmo nível de atenção. Eu acho que falta da minha parte um pouco mais de contato direto ali, só um checkpoint para saber se estão todos bem, se a família está bem, sem querer saber como está o trabalho, mas realmente como eles estão. Eu acho que isso, por mais que esteja na minha vontade, eu não tenho conseguido ter a disciplina para colocar isso em prática. Então, por esse aspecto, principalmente, eu me reprovaria. Muito bom. Diógenes, de 0 a 10, qual que é a sua nota para você mesmo em gestão humanizada? Olha, eu tenho uma visão bem humanizada das coisas. Pessoas, para mim, sempre foi o principal foco de todo o meu trabalho, independente de ser da minha equipe ou de outra equipe. Eu me daria 8,5. E eu tenho, sim, esse cuidado. Ele fez a ponderação de 4 pilares, entendeu, Edu? E aí deu 1 que deu 9, outro deu 8, caiu 8,5 ali. Eu me daria 8,5 porque eu acho que falta muita coisa quando você está longe. Você até tem vontade de falar um monte de coisa, perguntar sobre coisas, ir além, né? Mas não é a mesma coisa quando você está ali sentado, que você vai tomar um café, ou que você desce para ir num caminhar em torno aí, por exemplo, na Vila Olímpia. É diferente a questão hoje, né? Você, por exemplo, eu tenho uma atitude que eu sempre tive e acho que é interessante, eu mando um WhatsApp. Você pode falar? Porque eu não sei, ela pode estar lavando louça, ela pode estar trocando a fralda, Então, ligar para alguém de forma repentina me parece ser algo, nesse momento, que é desumano, inclusive. Porque, poxa, ela está do lado de lá, como a gente já viu, com toda essa questão do estresse, sobrecarga, não vamos entrar nesse detalhe. E, aí liga o chefe, eu tenho que atender, esse cara tem que ver que eu não estou de pijama, que eu estou bem, que eu estou não sei o quê. Então, em vez de eu estar essa surpreendida, eu mando um WhatsApp, falo, você pode falar? E às vezes demora um tempo. Tudo bem, não tem problema onde ela estava, não é isso. Até porque a minha vida inteira eu foquei no resultado, o próprio Edu falou isso, e não no esforço. Eu só vou valorizar o esforço quando for algo que realmente precisava daquilo, precisava de noites a fundo, afora, para poder entregar. Aí eu vou valorizar o esforço. Mas do contrário, cara, é o resultado. Diógenes, você conhece Danilo Teles ou não? Sim. Ah, tá. Porque ele escreveu no chat no grupo aqui, Diógenes sempre bem humanizado, nota 10. Vendo? Obrigado, Danilo. E olha que o Danilo não é meu funcionário direto, hein? Não foi meu colaborador direto. Tá vendo? Obrigado, Danilo. Emocionei aqui, bacana. Bom ouvir. E a Lígia falou o seguinte, para dividir, acho que o meu angústia do Thiago aqui. Eu me reprovaria também, Thiago. Estou indo hoje para a recuperação com o fórum. Então tem mais gente aqui no chatzinho para a recuperação. Edu, você dá qual score? Você passa de ano, na média, high performance? Eu acho que é high performance, cara, mas eu queria escutar minha equipe. Eu tenho essa pegada, né, de mais humanizada, com certeza. Para mim não foi tão difícil essa parte, porque eu sempre quero entender a pessoa, quero conhecer a pessoa. Mas eu vou te falar que eu gasto muito mais tempo, ou invisto muito mais tempo, para conseguir o resultado. Porque a pessoa... o meu drive, é aí que eu erro. Algumas pessoas se aproveitam desse perfil, entendeu? Porque aí o cara fala, tudo bem, vou começar a trabalhar 9h30, porque o Edu falou também que é tranquilo, que não sei o quê. Então, e aí eu preciso apertar e falar, então, cara, legal, mas precisa me entregar, porque no final do dia, cara, você quer ter o salário, não quer? Então eu também preciso entregar alguns resultados. Então, assim, eu tento ser o mais humanizado possível até a página 10 do livro, porque vai chegar uma hora que eu preciso entregar, cara, e não tem jeito, você também, você sabe, é o que você falou, tem que entregar um projeto. Eu entendo, me conta o que você pode fazer, o que eu posso fazer para te ajudar, o que dá pra gente administrar, mas, cara, no final do dia nós estamos numa empresa. Então, essa para mim, que eu acho que é a grande dificuldade que a gente tem.
Mas se a gente se planeja um pouco melhor, eu tento entender a necessidade do cara, eu posso passar o trabalho dessa pessoa para uma outra pessoa, e dá para a gente remanejar. Então, quer dizer, eu acho que minha nota é boa, eu acho que a minha nota é boa. Queria escutar os colaboradores falando. Mas tem que fazer a avaliação, pô, depois o teu time te dá. A minha autoavaliação, cara, eu vou nos 8,5, 9 aí do nosso amigo Diógenes. Mas muito eu acho que é boa, porque eu tenho isso, mas não esqueçam que isso é um efeito colateral muito pesado, cara. Eu trabalho muito mais para conseguir chegar nisso, não é mais fácil. Mais fácil eu pedir e falar, entregar isso amanhã, cara. Perfeito. É muito mais fácil ser chefe do que ser líder, vamos combinar. Pô, acabou, manda isso amanhã, acabou, tchau. Se vira. O problema é ter ninguém mandou ter filho, né? Exato, então, é muito mais fácil ser chefe, muito mais fácil. E Edu, para esse tipo de comportamento, no fim, é uma questão é uma relação, né? Porque a equipe precisa ter esse mesmo tipo de maturidade e entendimento, né? Para que as coisas fluam de uma forma muito bacana, porque realmente acho que a pandemia ela trouxe essa possibilidade da gente flexibilizar um pouquinho a forma e o momento de se trabalhar, mas a entrega ela é uma questão que não mudou, né? É uma questão do colaborador, né? Ele tem que se comprometer muito mais. Exatamente, então acho que isso também ajudou a fazer com que a infantilização da equipe ela fosse diminuída, né? Então assim, vamos realmente ter uma questão de adulto. Nós, enquanto líderes, não somos mais paternais, talvez, quanto fomos. Agora é uma relação mais adulta. Boa, exatamente. Legal. Agora, pessoal, vocês acreditam que nós, como líderes, em posição, nós quatro aqui em posição de direção, né? Nós somos exemplos para a nossa equipe? Vocês acreditam que sim ou não? Que a gente segue muito de exemplo ou não? Olha, cara, com certeza, Alex. Eu acho que, assim, As nossas atitudes geram atitudes diferentes nas pessoas. Se eu vejo um funcionário meu, um gerente que trabalha na minha área, tratando alguém da equipe dele diferente do que eu estou tratando nessa linha de entendimento, aí realmente a coisa pode ir para um outro lado, porque sim, eu tenho que dar o exemplo, porque na realidade eu estou sendo observado, né? Eu posso falar o que eu quiser, mas eles estão olhando minha atitude. Se minha atitude não está condizente com o que eu estou falando, cara, esquece, tudo foi jogado fora. Então eu tenho que ser essa pessoa que dá esse exemplo. Né? Exato. Acho que a gente fala de coerência, quando a gente fala uma coisa, mas pratica outra, acaba não tendo coerência e a gente acaba não refletindo aquilo que a gente fala mesmo, né? Exatamente. E aí você perde a liderança desses caras. Você vai perder, eles perdem a liderança. Então, e aí, sim, com isso, já que a gente concordou com isso, a minha pergunta é o seguinte, Thiago, o que você acha que você dá de exemplo que não necessariamente é o que seria melhor para a gestão harmonizada? Eu vou começar comigo aqui. Eu, por exemplo, como tenho um drive de resultado tão pesado, eu acabo trabalhando muitas horas por dia e trabalhando em vários horários e acabo, entre aspas, não dando exemplo bom, porque diversas eu falo na minha equipe, pessoal, não precisa trabalhar, relaxa, para o final de semana, só que eu tô lá e tô trabalhando. Então é uma coisa que eu não consegui me desvencilhar, é um erro, né? Porque eu falo uma coisa, mas o meu exemplo não é aquilo. Então, o que eu faço? Eu faço que a minha equipe faça igual, porque ele fala, mas na prática ele vai achar que eu não estou trabalhando. Thiago, o que você tem de exemplo que você não gostaria de dar, mas você dá e você quer mudar? É ruim porque vai parecer que eu me inspirei em você, mas a verdade, eu acho que é exatamente esse o ponto, Alex, porque eu falo isso e eu faço, então eu respeito muito com o meu time o horário ali das 9 às 6, eu procuro acioná-los fora desse horário a todo custo, então só em casos realmente necessários que eu vou acionar os meus diretos, não foi direto, realmente não, e falo isso para eles terem essa disciplina, para eles colocarem os intervalos entre as reuniões, não fazer uma reunião atrás da outra, tirar o momento para levantar, ir ao banheiro, que eu brinco a parada ABC, né? Água, banheiro, café, levantar um pouquinho e tudo mais, mas nem sempre eu tenho conseguido fazer isso. Às vezes eu tenho reunião que eu estou fazendo almoçando, ou vou almoçar 3 horas da tarde. Muitas vezes o meu grande, quem me fala muito
que eu estou reprovando nessa questão de exemplo é minha esposa, né? Porque ela fala assim, pô, você poderia fazer 10% daquilo que você fica falando com a sua equipe, né? Porque realmente nessa parte eu não tenho conseguido. E é ruim porque, de fato, a equipe olha e eles em algum momento falam, Thiago, você também precisa parar um pouquinho, né? Então, de fato, esse, sem dúvida alguma, é o ponto principal. Né? E aí, Thiago, para você? Cara, é complexo, porque, na verdade, a gente sempre tenta ser, né? Eu sou oficial do Exército, a tropa é espelho do guia. Então, cara, é raro eu sair do jeito, né? Até vou postar uma coisa mais à frente que é sobre vida louca, né? Eu gostaria de um dia, nem que fosse por 2 minutos, ser um vida louca. Eu não consigo ser. Então, é claro que as pessoas acabam vendo em mim um cara quase muito quadradinho, quase tudo muito certo, né? Mas o meu grande erro, se é que eu posso chamar assim, mas eu já mudei há um tempo para cá, porque tem essa oportunidade, eu mandava um e-mail, por exemplo, sábado de manhã, mas eu não queria a resposta no sábado de manhã. Eu tenho um e-mail 9 da noite, eu ponho bom dia, que é para o cara saber que eu estou falando com ele amanhã. Mas eu não tinha esse cuidado. Agora, como eu posso agendar o envio do e-mail, então eu preparo tudo no horário que eu tiver que preparar e solto ele na segunda, por exemplo. Então, ele não sabe se eu estava trabalhando ou não. É uma forma de blindar isso, porque eu percebia que muita gente queria seguir o mesmo caminho. E, na verdade, apesar de dizer várias vezes não faça, não é para fazer... mas é o que você falou, o cara aí você acaba estimulando. Puta, se eu não vou responder, vai ficar ruim, é isso aí. É difícil. E até por conta disso, né? Pô, o cara é tão... Eu poderia ser engenheiro, eu brinco, porque eu sou muito metódico, apesar de ser administrador. Então, esse é um defeito que eu realmente aprendi com a ferramenta de mandar uma agenda que eu não tinha isso no passado. Agendar o e-mail. Eu também sou um péssimo exemplo. Eu estou vendo vocês, eu estou dando risada aqui, Thiago, porque é exatamente o que acontece comigo, a mesma coisa, porque eu não tem tempo, e ainda eu dou aula à noite, né? Então, normalmente, cara, aí eu mando e-mails depois que acabou a aula, 10h30. Aula das 7h15 às 10h30, 10h30 aí chegou, porque assim, chega e-mail do México, o México tá 3, 4 horas, depende do dia, depende da semana, o mês, né? Ele tá 3, 4 horas. Então, para ele, o cara manda um e-mail às 5 da tarde, chega para mim às 9 da noite. Então, agora, se eu responder para ele 10h30, tá tudo bem, mas dentro desse e-mail também tem gente do Brasil, tem gente da Argentina, e aí o cara recebe e-mail meu às 11 da noite. Mas tá tudo bem, porque eu que decidi dar aula. Então, assim, é meu horário. Então, eu não digo, eu sou um péssimo exemplo com relação à dedicação a trabalho. Eu sou meio workaholic, trabalho pra cacete o tempo inteiro. E aí as pessoas, elas olham isso e falam, pô, então já que ele tá fazendo isso, também preciso fazer. Aí, cara, então, isso. Eu não tenho, olha isso eu não acho que vai resolver muito, mas é isso, cara. Eu vou colocar algumas coisas aqui do grupo, né? Vou ler umas coisas do grupo legal. O João diz o seguinte, Alex, se trabalhar bastante te faz bem, se entregar suas metas te deixam feliz, eu não vejo como mau exemplo. Tá? Então, João, querendo nos ajudar aqui, Thiago. João, te amo. Isso aí. Verdade. A minha João é sobre o participante do ano. Isso aí. Mas a minha reflexão sobre essa questão de exemplo eu estou refletindo com vocês em conjunto. A pergunta é, quantas vezes eu cheguei para a minha equipe e falei, galera, eu não sou exemplo bom para isso, eu sei que eu estou errado, vou tentar mudar e eu garanto que eu não vou avaliar você assim. Eu também nunca fui tão franco de usar essa expressão com a minha equipe. Eu faço isso direto, Alex. Eu faço isso direto. Eu falo, pessoal, não manda e-mail de final de semana, não faz. Mas aí, cara. Isso eu falo, mas eu não falo, eu faço, estou errado, não. Tá. Faço o que eu faço e não faço o que eu falo, é mais ou menos isso. É isso aí, eu também Alex. falo, não mando e-mail de final de semana, não trabalhe tanto, eu falo pra caramba, mas eu não falo que eu estou errando, entendeu? Entendi. Eu acho que eu também não falo isso, cara. Nesse particular, Alex, eu já fiz isso, mas não por nada, não é por falta de humildade ou de reconhecimento. É porque eu acho que também nunca chegou num estresse tão absurdo de precisar dizer, cara, isso aqui que eu estou fazendo está errado e pronto. Também acho que tem uma linha que você corre para cá e corre para lá, não é um trilho, né? É uma trilha. A hora você está na direita, a hora você está na esquerda.
Nesse particular, Alex, eu confesso que aliás, eu tenho adotado um discurso um pouco diferente, para que as pessoas não observem esses horários como algo a ser seguido, porque, pelo contrário, eu tenho pedido para que as pessoas não façam julgamentos e tenham a flexibilidade de entender, primeiro, o fato de alguém responder às 11 da noite não implica que o destinatário tenha que ler ou tomar alguma iniciativa naquele momento. Então, principalmente pela atual conjuntura, eu falei, de repente a pessoa teve que ficar a manhã toda cuidando do filho, arrumando questões domésticas, ou seja lá o que for, e o tempo que ela conseguiu para fazer alguma coisa com qualidade foi às 11 horas da noite. Então, nós também temos que entender que essa configuração atual, ela tem que acomodar esse tipo de situação. Então, o que eu tenho falado para o time é exatamente nesse sentido. As pessoas estão acomodando os entregáveis, e aí, no que a gente falou, os resultados, no momento em que for mais conveniente, mais propício para que elas façam. E nós não podemos julgá-las porque fizeram às 11 da noite, chamar de maluco isso ou aquilo. Então a gente, né, a equipe tem que entender isso daí, acolher esse tipo de situação e simplesmente não se sentir pressionado, porque eu recebi um e-mail às 11 da noite em ter que responder às 11h01. Né? Ok, amanhã eu vou começar às 8, às 9 horas da manhã, e amanhã às 8, 9 horas da manhã eu vou ler e vou tomar as providências. Legal. Ô, Thiago, acho que na linha que você falou, a Cíntia colocou um negócio legal que eu também acredito muito, sabe? Que é, a Cíntia falou, acredito nos combinados, né? Falar isso para o time pode ajudar, mas resolver é só com exemplo. Acho que essa é a questão de fazer combinados com o time acaba sendo um negócio bem importante, dado que você, de repente, gosta de fazer alguma coisa, você pode ter um estilo pessoal, né? E você acha que fazer o combinado. Eu acho que a Marina, ela comentou no grupo aqui, para a gente fechar, né, que deu nosso horário também, eu fico feliz, muito feliz com o comentário da Marina, que ela escreveu o seguinte: obrigado, líderes, por exporem seus pontos a melhorar, estão me ajudando a identificar e é um grande exemplo de humildade em reconhecer. Eu acho que isso era o meu objetivo, que eu falei que era mais complicado para vocês hoje, uma situação diferente. Se nós aqui não nos dessemos essa oportunidade e isso servir esse momento para nós mesmos, a gente também não está nem servindo de exemplo como líder, de fazer todo mundo que está nos assistindo refletir, e as mesmas perguntas que eu fiz para vocês, o pessoal refletir, puxa, de 0 a 10, quanto será que eu dou para mim mesmo? Ou, muito bem colocado, que ambas as partes, o Thiago e o Edu falaram isso, pede para a sua equipe ver de 0 a 10 o quanto está humanizado. Também não podemos só chegar no 10, porque teve um comentário aqui da Camila, que ela falou o seguinte, existe também uma linha tênue, né, entre você ser tão humanizado que a equipe vai confundir isso com um privilégio, com folga, vai, né? Isso então é normal. Também existe, né, Alex, posso dar um relato bem rápido? Lógico. Quando eu estava no Exército, outros oficiais não gostavam de jogar futebol com soldados, porque dentro de campo não tem tenente, soldado, sargento, é jogador de futebol. Né? E quando saía, eles falavam assim, não, pô, como é que você joga? Tal? Depois o cara não te respeita. Eu falei, meu amigo, dentro das 4 linhas eu sou jogador de futebol. Fora das 4 linhas eu sou oficial do Exército e ele é soldado. Não tem como ele não me respeitar. Nem que ele não me respeite como oficial, pelo menos como ser humano ele vai, porque lá dentro de campo eu não dou ordem nele, a gente está jogando bola. Então, essa é uma coisa muito também, assim, de que o líder acha que se ele for humanizado demais, as pessoas vão montar. Mas se ele tiver realmente a expectativa disso, é simples, essa pessoa não serve para trabalhar com ele. É fácil também, vamos combinar que não é assim que a banda toca, mas bem isso, essa é a verdade. Como colocado no grupo, essa maturidade são de ambas as partes, não só dos sem líderes, dúvida, né? Claro, também. Então, isso eu concordo. É um relacionamento. O que o Thiago comentou, de você melhora, você tira aquela juniorização da tua equipe e começa a passar para eles a responsabilidade de falar, ó, cara, você tem que assumir também, eu tô te dando esse crédito e você tem que ser merecedor dele, né? Perfeito, você tem que entregar, o que você tá, que a gente comprometeu, combinado, né? Como disse a colega aí. E especialmente a gestão remota, cara, ela tem que ser baseada na confiança. Você não está vendo o que a pessoa está fazendo. Então, cara, sem dúvida. Sem dúvida. Cara, eu acho que é por aí. Excelente. Pessoal, muito obrigado.
pela Alex, humildade, pelo comportamento, por abrir o coração em público aqui. Eu acho que isso demonstra uma humildade e necessidade de melhoria, de evolução nossa como ser humano, como líder. E que nesse ponto de hoje nós sigamos de exemplos para muitas pessoas que devem fazer a reflexão, seguindo as dicas que o Edu passou uma lista enorme de coisas para você. Então, quem quer saber como ser e fazer sua avaliação, pegue os itens da palestra do Edu, dá uma notinha para cada tópico e você consegue ver e montar um plano. Aí faz ponderado, né, Alex? Cronograma. Oi? Aí faz ponderado, dá 8,5. Faz ponderado, dá 8,5, né? Então, isso aí. Pessoal, boa Alex, semana. Obrigado pela oportunidade. Para todos. Obrigado, Thiago. Obrigado, Diógenes. Obrigado, Edu. Prazer te ver, Thiago. Obrigadão, pessoal. Prazer te ver. Que legal. Ótimo dia a todos. Aquele abraço, gente. Abraço.